Fala galera, bem-vindo a mais este vídeo sobre Blender. Afinal, vale ou não a pena estar utilizando este software para desenvolver seus trabalhos de arquitetura e renderização? Se essa é a sua dúvida, fica comigo porque eu vou te mostrar de uma forma fácil e prática os diferenciais e principalmente os resultados que podemos alcançar com essa ferramenta. Roda a vinheta! Para podermos tirar suas dúvidas de uma vez por todas, eu imagino que você já utilize algum outro programa, como SketchUp, 3ds Max. E aí então por que Blender? Vou te explicar isso através de 3 itens. Primeiro o desempenho, depois as possibilidades e então, não menos importante, a qualidade que o programa proporciona. Relativo ao desempenho do Blender, eu imagino que você já tenha se deparado com as seguintes situações. Você está lá trabalhando, de repente o programa trava, e aí, às vezes, ele trava por questão de muita geometria, porque fica muito pesado, ou então, de repente, o autosave que ele dá, né, que o pessoal, quem não conhece ainda, normalmente esses programas, eles fazem um salvamento automático de tempos em tempos, né, e aí, mesmo que você programe com um tempo ali de folga, de repente você está lá trabalhando e dá um autosave e aí para tudo. Aí você tem que esperar tudo aquilo lá acontecer para poder voltar ao trabalho. Eu digo isso por experiência, eu já utilizei todos esses outros softwares no mercado, e a diferença de tempo de abertura de arquivo, salvamento ou autosave entre o Blender comparado, por exemplo, a 3ds Max, é bem alto a diferença, e comparado ao SketchUp, então nem se fala, né? Tem arquivos que às vezes eu pego como comparativo de mesmo arquivo de produção de algum cliente do estúdio, que a gente desenvolve um trabalho, de repente ele envia o arquivo em SketchUp ou 3ds Max, a gente abre esse arquivo, a gente vê a diferença de performance, de desempenho do programa para lidar com aquela geometria. Tanto que o Blender você não tem esse problema. Mesmo que o arquivo seja muito grande, você abre assim em questão de segundos, às vezes você piscou o olho e já está aberto já. Enquanto outros softwares, como o SketchUp, por exemplo, às vezes você precisa abrir o programa, aí você sai, toma um cafezinho, volta até o programa abrir e você poder trabalhar de novo. E isso faz um diferencial muito grande no tempo de produtividade do seu trabalho. Então isso é um ponto muito importante e uma vantagem muito grande do Blender relacionado a esses outros programas, tá bom? Então, além disso, dessa questão de abertura e salvamento, tem a questão também de desempenho mesmo, de aguentar uma grande quantidade de polígonos dentro do seu arquivo. Então, se você tem um arquivo muito grande, de uma cena externa com muita vegetação, ou até mesmo uma cena interna com muitos mobiliários, e que às vezes, por exemplo, em outros programas, você acabaria tendo que dividir isso, fracionar esse arquivo em vários arquivos para conseguir estar trabalhando nele, porque ele não tem tanta capacidade de lidar com esses polígonos dessa quantidade, né? O Blender ele se comporta muito bem em relação a isso. E ele te entrega uma possibilidade de trabalhar com arquivos muito grandes sem dificuldades, tá? É claro que tudo isso também depende do seu computador, mas eu digo, comparando entre ele e outro software no mesmo computador, o desempenho dele em relação a isso é melhor. Outro item muito importante relacionado ao desempenho é a questão da viewport de trabalho, que é aquela tela que nós desenvolvemos no nosso trabalho do programa, né? Comparando um mesmo tipo de arquivo, a gente consegue sentir diferenças muito grandes entre você conseguir navegar pela sua viewport, passear por dentro do projeto enquanto você está desenvolvendo o projeto, o 3D ali, em relação a outros programas que normalmente travam, são mais lentos, ou você tem que ocultar algumas coisas para poder estar navegando. Comparando o mesmo nível de arquivo entre um software e outro, a diferença é muito grande, principalmente entre SketchUp e Blender, tá? Então, se você lida com cenas maiores e não gosta, não quer estar dividindo essas cenas em vários pedaços, fazendo configuração separada para cada tipo de parte do seu projeto, você consegue fazer isso tudo em um mesmo projeto. Então é uma outra vantagem muito grande de desempenho. A viewport é muito fluida. Então vamos agora ao próximo item relacionado às possibilidades que o programa te entrega. E essa é uma parte muito incrível do Blender que eu vou estar detalhando para vocês agora. Vamos falar um pouquinho sobre
a renderização do programa, os programas de render, né? No SketchUp, por exemplo, normalmente se utiliza V-Ray, que é um programa externo que é instalado dentro do programa para você conseguir realizar essa renderização, né, numa qualidade boa. No 3ds Max, normalmente o pessoal usa Corona Render, né, para arquitetura. E também é um software paralelo que é utilizado dentro dele para poder estar desenvolvendo os renders. Também tem para SketchUp, por exemplo, o Inkscape, por aí vai. Mas qual que é o ponto? Diferente desses outros programas que acabam tendo que depender de um renderizador externo, o Blender não. O Blender ele possui renderizadores internos dele, que você não precisa baixar nada à parte, e já vem dentro dele. E basta você ativar e utilizar. E entrega uma qualidade muito boa e em dois tipos de processos. Então, a gente tem dois renderizadores dentro do render, nativos dele, né? Um deles é o Eevee e o outro o Cycles. O Eevee ele é um renderizador real-time. Ele se equipara, por exemplo, como Lumion, Enscape, Twinmotion. São softwares, né, de renderização que ele te entrega a renderização em tempo real, né? O Blender tem isso através do Eevee. Então ele tem um renderizador em tempo real, nativo dentro dele, e também tem um outro renderizador que chama Cycles, que ele lida de uma forma mais realista, porém não em tempo real, né? Ele funciona na base de Ray Tracing, estilo V-Ray, Corona, então ele já se equipara a um nível de qualidade de apresentação mais avançado, mais realista, porém não é em tempo real. Mas ele entrega isso de uma qualidade muito alta e comparado ao V-Ray, Corona, por exemplo, ele entrega isso de uma forma mais rápida. Ele é mais ágil na entrega do seu render de alto realismo, tá? Então, você tem o melhor dos dois mundos, que é o renderizador em tempo real e o renderizador Ray Tracing, para qualidade, né, e realismo. E o que é o mais legal disso tudo? Você pode alternar entre eles. Então, você pode estar trabalhando na sua viewport, vendo em tempo real com o Eevee, apertando um botão, você muda para os Cycles. E isso é incrível. Tanto para você enquanto está desenvolvendo o trabalho, do seu projeto, do seu 3D, quanto também para apresentar o projeto para o cliente. Imagina, você consegue apresentar o projeto em tempo real com o Eevee, depois, na hora que você for renderizar, você troca para Cycles e faz esse render com um realismo mais alto, né? E uma qualidade de entrega superior. Então isso por si só já é uma vantagem incrível que eu vejo no Blender em relação aos outros softwares. Outra coisa muito interessante que nós temos no Blender é que dentro dele nós temos também um editor de imagem. Então, por exemplo, você consegue fazer a renderização dos seus projetos e fazer o tratamento deles dentro do software. E você também consegue fazer o tratamento de forma que, quando termina a renderização, ele já faz o tratamento e te entrega a imagem final pronta. Então, isso é muito legal para você ter um mesmo padrão de visualização para cada imagem, para cada cena e agilizar o seu fluxo de trabalho. Então, se você usa Photoshop e outros softwares, não significa que você vai deixar de utilizar isso. Mas além disso, você pode agregar no decorrer do processo, dentro do Blender, algumas edições bases que facilitem e te entreguem um resultado final da renderização no render para depois, caso queira, ainda dar mais um pós-tratamento no Photoshop, por exemplo. Além disso, o Blender faz animações, simulações de física, faz sculpting, que seria escultura, ele faz uma série de coisas que você precisa, às vezes, de vários outros softwares para chegar nesse resultado, e você consegue fazer tudo através dele. Isso é muito bom, muito, muito incrível de você ter a mesma tela de trabalho, o mesmo workflow, a mesma sequência, que você consegue estar utilizando o que você precisaria de outros softwares dentro do próprio software. Então, eu vou deixar com vocês, para vocês terem uma ideia de algumas das capacidades. Uma feature que entrou há algum tempo já, do Blender, que chama Geometry Nodes. Vou mostrar um vídeo que mostra um pouco disso para vocês terem uma ideia dessa capacidade de animação, simulação e etc. que nós podemos fazer dentro do programa, tá? Confere aí. E aí, galera, curtiu? Isso é um trechinho da demonstração que a Blender Foundation fez pra gente.
Caso vocês queiram ver mais sobre esse vídeo, ver mais sobre as features, as ferramentas que nós temos dentro do programa, vocês podem estar acessando o site do Blender, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, para você entender melhor cada uma dessas possibilidades que nós temos dentro do programa. Galera, agora antes da gente ir para a próxima parte, que seria referente à qualidade, né? E principalmente ao resultado que nós podemos ter, eu preciso da sua ajuda. Eu estou muito feliz por estar aqui. E eu fiz esse vídeo porque no início eu também tive muita dúvida se valeria ou não a pena estar utilizando o Blender no workflow do estúdio. Então eu preparei esse conteúdo com bastante carinho. E se te ajudou de alguma forma, se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal e me dá essa força porque faz muita diferença para mim. E também para que o YouTube possa te entregar os conteúdos já programados que nós temos para postagem. E são conteúdos incríveis que podem te ajudar muito nessa etapa de migração para o Blender. E caso você já utilize o software, poder agregar de alguma forma no seu trabalho, certo? Então se inscreve e clica no sininho para garantir que você não vai perder nada do que está por vir no canal. Agora então, referente ao terceiro item, a qualidade que podemos alcançar com o Blender e também os resultados, é claro, né? Eu vou mostrar de uma forma bem clara isso voltado para a arquitetura através de algumas produções que nós tivemos aqui dentro do estúdio. Então eu preparei um vídeo bem curtinho para vocês assistirem, mostrando algumas cenas internas, externas, comerciais, residenciais, para vocês terem uma ideia do que pode ser produzido para a arquitetura dentro do Blender. Então acompanhe o vídeo e eu já volto. Espero que eu tenha sanado e resolvido sua dúvida sobre se vale ou não a pena utilizar o Blender para trabalhos de arquitetura e renderização. Eu utilizo no meu estúdio e recomendo demais. Agora, se esse vídeo te ajudou de alguma forma ou você tem alguma dúvida, comenta aí embaixo para mim que eu vou ter o maior prazer de responder para você. Agradeço demais sua presença e espero poder te ajudar mais vezes.